Muito bem, graças a Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está começando mais uma edição do programa Vive em Cristo. Eu sou o pastor Jonas Serve e nessa hora de cumprimento te saúdo com a paz do Senhor. Que haja a paz do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua saúde, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre o teu ministério, sobre as tuas emoções, que o Senhor nessa hora esteja te abençoando poderosamente. Amém? Pastor Jonas, desde já te agradece pela tua audiência, você que tem aí sintonizado no canal 14, na Nova TV, prestigiando as edições do programa Vive em Cristo. Meu muito obrigado. Eu não tenho como retribuir, mas o dono da obra tem. Amém? Já já, uma breve ministração da Palavra de Deus. Aliás, eu vou trazer uma breve ministração sobre Ezequiel 37, porque uma vez eu falei aqui nessa mesma programação, em algumas edições passadas, sobre Ezequiel 37, sobre o Vale de Ossos Secos. E o diretor da TV falou que as pessoas, o Marconi, nosso amigo, disse que as pessoas, muitas pessoas fizeram contato com ele, dizendo que a palavra sobre o Vale de Ossos Secos foi algo assim de Deus sobre a vida delas. Então, vou trazer uma breve ministração. Lógico, não vai ser a mesma que eu falei, porque a palavra de Deus ela se renova, mas vai ser algo também dentro do mesmo tema, do mesmo contexto, em Ezequiel, capítulo 37, onde fala da profecia do Vale de Ossos Secos. Amém? Então, já, o pastor Jonas Serve compartilha com você a palavra de Deus. Antes, eu quero te convidar a estar conosco em uma de nossas reuniões, ali na Igreja Viva em Cristo, sexta-feira, 19h30, sexta-feira da vitória. Deus tem abençoado vidas para a honra e glória do nome dEle, ali na Igreja Vive em Cristo. Eu não faço nada, quem faz é o dono da obra, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Amém? Sexta-feira, às 19h30, a sexta-feira da vitória. Aos domingos, um pouquinho mais cedo, às 19h15, louvor, adoração, poderosa palavra do Senhor, busca ao Espírito Santo de Deus. Amém? Sexta às 19h30, domingo às 19h15. Rua Carlos Alberto Browne, número 29, é centro da cidade, começando a subir ali para o bairro das Brownes, quando termina a Rua Monte Líbano, amém? A Rua do Termômetro ali, que começa a Avenida Alberto Browne, tem a Rua Monte Líbano. No final da rua, começando a subir para o bairro das Brownes, você localiza a Igreja Vive em Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ali, juntamente conosco, para buscar, engrandecer, bendizer o nome do Senhor e receber as suas maravilhosas bênçãos. Amém? Que o Senhor esteja te abençoando poderosamente, tá? Que o Senhor esteja trazendo sobre a sua vida as suas maravilhosas bênçãos. E você que está afastado, você que está afastada, ainda dá tempo de você retornar. O Senhor ainda não arrebatou a sua igreja, a igreja está aqui, significa que ainda dá tempo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ore ao Senhor, busque direção de Deus, reconcilie-se com o teu líder, com o teu pastor, com o teu ministério. Sirva ao Senhor em outro ministério. O que você não pode é ficar de fora. Dá tempo. Volte a cantar, volte a pregar, volte a ministrar, volte a interceder, volte a tocar instrumentos, volte a evangelizar, volte a distribuir folheto, volte a fazer programação, volte a fazer aquilo tudo que você fazia e por algum motivo você parou. Mas o Senhor continua o mesmo, Ele espera de você que você cumpra aquilo que Ele estabeleceu na tua vida. Amém? Não esqueça dessa palavra. Deus espera que você cumpra aquilo que Ele estabeleceu para a sua vida. Volte, ainda dá tempo. Amém? Então, Ezequiel
capítulo de número 37, nós vamos ler aqui a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1, né? Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E disse-me: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que te farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Amém? Como eu não posso fugir, né, do contexto a que o texto se refere, né, a profecia, evidentemente que é uma palavra de restauração para a nação de Israel, né, o povo de Israel, a nação de Israel que foi dispersa. Ela agora, Deus, através de Ezequiel, profetiza que um dia essa nação de Israel ela ia começar novamente a se formar, né? Os filhos de Israel que estavam dispersos, né, pelos quatro cantos do mundo, por assim dizer, retornariam para Israel, e ali Deus ia começar novamente uma nação conforme Deus planejou para que Israel fosse. Então, para que nós não venhamos a cometer o deslize de fugir, né, do primordial da palavra, naquilo que ela se refere, da restauração da casa de Israel, nós podemos também extrair algumas verdades espirituais, porque a palavra de Deus, ela é também para a igreja do Senhor, para aqueles que ouvem. E nós extraímos, né, da palavra do Senhor coisas boas, coisas maravilhosas. Então, Deus ele leva o profeta, por assim dizer, num vale, né? E aquele vale só existia cadáveres, né? E nem era mais cadáveres, mas os ossos daquilo que um dia foram pessoas e daquilo que um dia foram seres humanos, ok? Só restavam os ossos, e os ossos estavam sequíssimos. E Deus ele pergunta ao profeta se tinha como aqueles ossos voltarem a viver. E nós sabemos que por vias normais, naturais, não tem como, é impossível, né? Um esqueleto, os ossos, e não era um esqueleto inteiro. A Bíblia relata que houve um reboliço, que estavam misturados. Nós vamos chegar lá. Né? Esses ossos estavam misturados conforme fosse um quebra-cabeça. E o profeta ele falou: não sei, só tu sabes, Senhor. Ou seja, tem coisas na nossa vida que extrapola o nosso entendimento, que só Deus sabe como nós vamos gerir determinadas situações. Simplesmente nós olhamos a situação e só vemos coisas embaraçadas. Simplesmente nós olhamos situações e só vemos, né, um vale de ossos secos, que sequer vislumbramos, né, uma saída, um meio natural, um meio, não é, plausível, né, daquela situação ser modificada, ser transformada. Era impossível, por vias normais, aqueles ossos que estavam sequíssimos, segundo a Bíblia, ossos
milhares espalhados, misturados, era impossível, repito, por vias normais, que houvesse um mínimo de chance daqueles ossos voltarem a terem vida, voltarem a formar novamente um corpo. Era impossível. E Deus pergunta ao profeta: tem como resolver isso? E o profeta responde: não sei, só o Senhor sabe. Talvez você esteja enfrentando uma situação que só Deus na sua vida para mudar, que só Deus para te dar uma direção, para te dar um norte, para você poder respirar e gerir da melhor maneira possível aquilo que você tem enfrentado hoje. Mas o bom da história é saber que Deus tem essa condição, essa capacidade, por assim dizer, de colocar nas nossas vidas a direção certa, aquilo que nós necessitamos naquele momento para ver o agir, o mover de Deus em determinadas situações que aparentemente são impossíveis aos olhos humanos. Nós estamos aqui nesse texto nos deparando com algo impossível. Se você voltar um pouco no tempo, em maio, por assim dizer, no dia 14 de maio, melhor dizendo, de 1948, houve uma assembleia na ONU, onde ali foi votado pela criação do Estado de Israel. E um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele teve o voto de Minerva, o voto decidido a favor da criação do Estado de Israel. Então você vê essa profecia começando a se cumprir, os ossos secos voltando a tornarem-se novamente, no sentido figurado, um corpo. E dali à frente Deus fala, o profeta fala que Deus mostrou ele um exército numeroso. Então você começa a ver que para Deus não existe impossível, que aquilo que os nossos olhos não passa de ossos secos, para Deus Ele pode extrair da dificuldade algo de tremendo, de poderoso, para o nome dele ser glorificado e exaltado. Então você que me assiste, escuta essa palavra: tudo é possível aquele que crê. Deus é o Deus do impossível, Ele não mudou. O mesmo Deus que falou com Ezequiel continua falando nos dias atuais para aqueles que creem, para aqueles que ouvem a sua palavra. A tua vida pode estar, às vezes, de cabeça para baixo, por assim dizer, mas creia, Deus tem condição de transformar a vida de cada um de nós, para o nome dele ser exaltado e glorificado. Amém? E Deus agora chega para o profeta e fala assim: então profetiza, ou seja, dá ordem para que esses ossos voltem a viver. O profeta ele ouvia a palavra de Deus e comunicava para o ser humano, comunicava para reis, para uma nação, para uma cidade. Essa era a função do profeta. Ele ouvia de Deus e transmitia aquela mensagem que o profeta ele vai transmitir para aqueles ossos. Ele acreditou que Deus era com ele, porque ali ele está diante do impossível. Se o profeta parasse para pensar, como é que eu vou dar ordem para os ossos voltarem a viver? Não tem como. Mas Deus havia ordenado que assim ele o fizesse. Obedeça a palavra do Senhor. Creia no Deus que você serve. Creia no Deus que você está buscando. Creia que Ele é poderoso. O profeta não discutiu. O profeta não questionou a ordem de Deus. O problema é que às vezes nós questionamos. A coisa é tão difícil, é tão impossível, que nós questionamos. Mas isso aí não tem como. Mas isso aí não dá para mim, não. Para você não dá mesmo, e nem para mim. Mas para Deus dá. Faça aquilo que Deus está mandando. O restante é por conta dele. Você não vê? Quando Deus manda Noé fazer a arca, Deus não mandou Noé fazer chover.
Deus mandou Noé fazer o quê? A arca. A chuva quem mandou foi Deus. Você faz aquilo que Deus está mandando, o restante, o impossível é por conta dele. Deus não mandou Noé trazer chuva. Deus mandou Noé fazer o quê? Construir a arca. O restante era por conta dele. Era por conta de Deus. Aqui Deus fala para o profeta profetizar sobre os ossos. Ele acreditou que Deus era capaz. Ele fez, a Bíblia diz que ele fez como Deus ordenou. Faça como Deus ordena. Faça como a palavra de Deus diz. Às vezes está tudo de cabeça para baixo, tudo complicado, tudo na ordem do impossível, tudo na esfera do inacreditável, mas acredita que Deus está contigo, Deus é aquele que te ajuda, Deus é aquele que não se esquece de ninguém, Deus ele vai à frente dos seus, Deus ele não desampara aqueles que o servem, Deus é aquele que não desampara aqueles que o buscam. Creia, acredite nessa palavra que é poderosa, que é maravilhosa sobre a tua vida. Aí o profeta fez conforme Deus havia ordenado. E ele falou que ouviu um barulho, um reboliço, e cada osso se juntava ao seu osso. Saía um osso dali, um osso de lá, um osso de cá, e ele ia se juntando. Deus ordenou, né? Uma forma ordeira, organizada. Deus ele arruma a nossa vida. Deus ele arruma aquilo que está desordenado. Obedeça ao Senhor, faz conforme Deus está falando, que Deus se encarrega de colocar a casa em ordem. Faz conforme Deus está falando, que Deus se encarrega de agrupar as coisas no seu devido lugar. Faz do jeito que Deus está falando, que Deus se encarrega de organizar a tua vida, porque tem coisa que você não vai conseguir fazer, tem coisa que eu não consigo fazer, foge da minha condição humana, mas eu estou obedecendo a Deus, eu estou fazendo conforme Ele falou, e eu tenho certeza que Deus vai se encarregar de colocar em ordem aquilo que eu não consigo, porque o que eu consigo fazer eu mesmo coloco em ordem, está aqui embaixo, está fácil, mas tem coisas na minha vida que só Deus para fazer, mas eu creio que Ele é poderoso para fazer tanto na minha quanto na tua vida. Amém? Você que me assiste. Os ossos começaram a se juntar, cada osso ao seu osso. Depois você lê com calma. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do 1º versículo. Deus colocou em ordem. Deus arrumou exatamente como tinha que ser. O que Deus pode fazer na tua vida vai ser exatamente como tem que ser. Não vai fazer nada desordenado. Deus trabalha num princípio de ordem, um princípio de colocar as coisas de acordo. Quantas coisas de repente estão em desacordo, em desencontro na tua vida? E Deus não quer isso mais para você. Ele quer colocar a tua vida em ordem. Acredita que o Senhor tem condição. Acredita que por você mesmo você não consegue, nem eu. Mas obedeça a palavra do Senhor. Faça como Deus está falando. Faça da forma que Deus está falando. Faça da maneira que Deus está falando. Faça da maneira que a palavra de Deus nos orienta. Você vai ver resultados do Senhor sobre a tua vida. Você vai ver resultados do Senhor sobre aquilo que você está profetizando, ou seja, aquilo que você está orando, aquilo que você está crendo, aquilo que você está acreditando. Deus tem condição de fazer acontecer. Eu creio, por isso eu prego, por isso eu venho aqui. Por isso eu enfrento, às vezes, a correria do dia a dia para vir na TV, gravar um programa para abençoar a tua vida e abençoar a minha vida também. Porque eu creio que Deus ele age dessa forma, é o que a palavra dele nos orienta, é assim que nós cremos, é assim que Deus se manifesta. Amém? Você que me assiste, entenda essa palavra. E dali a pouco veio músculo, veio nervo, veio pele e as coisas começaram a tomar uma forma humana, ou seja, uma forma que o profeta entendia. Escute uma coisa,
faz conforme Deus está falando. Se é para voltar, volta para a casa do Senhor. Às vezes você sente Deus falar com você para voltar, mas você está resistindo. Não resista mais. Volte. Para que você está resistindo tanto? Tem coisa de Deus que só vai acontecer na tua vida quando você voltar a fazer aquilo que Ele estabeleceu para você fazer. Não vai ser diferente. Por assim dizer, o milagre aqui só começa a acontecer depois que o profeta fez conforme Deus havia ordenado. Tem coisas na nossa vida que só começam a se desencadear, se desenrolar, tomar forma, depois que nós fazemos conforme Deus quer. Ou seja, tem uma outra verdade. As coisas dão certo na nossa vida quando nós fazemos do jeito de Deus e não do nosso jeito. Nós temos o hábito de querer conduzir as coisas todas do nosso jeito. Nós queremos conduzir as coisas do jeito que nós achamos melhor e nem sempre o nosso jeito é o jeito que vai dar certo. Nós precisamos entender o quê? Que nós precisamos fazer do jeito que Deus quer que nós façamos. Ezequiel só vê as coisas darem certo porque ele fez como Deus havia ordenado, do jeito de Deus. Não adianta fazer do teu jeito. Não adianta o pastor Jonas fazer do jeito dele, a menos que Deus mande fazer do teu jeito, e você pode fazer que vai dar certo. A menos que Deus mande eu fazer do meu jeito, aí eu faço, mas foi Deus que mandou. Mas não tente fazer nada do teu jeito, porque não vai dar certo. Faça do jeito que Deus quer que você faça. E você vai começar a ver, as coisas tomarem forma de uma maneira talvez que você nunca viu antes. Ezequiel começa a contemplar que aqueles ossos que estavam sequíssimos agora eram corpos humanos, por assim dizer. Ou seja, tomou forma. Quantas coisas precisam tomar forma na nossa vida para nos dar uma injeção de ânimo, não é isso? Tem momentos da nossa caminhada que a gente está cansado, desanimado, prostrado, e nós precisamos, por essa condição humana, nos prender a esses sentimentos. Nós precisamos ver algo acontecer, nós precisamos, não que nós precisamos colocar Deus à prova e Deus se manifestar, não é isso não. Eu estou falando que na nossa condição humana, nós precisamos às vezes, coisas que nós estamos fazendo, ver acontecer algo, ver resultado. É isso que eu estou falando. Ver resultado do teu trabalho, resultado do teu casamento, resultado da tua empresa, resultado da tua família, resultado da tua saúde. Ezequiel começa, ele fez do jeito que Deus falou e ele começa a ver resultado daquilo que ele se propôs a fazer diante de Deus. Deus falou, ele obedeceu, agora ele está vendo o resultado. Deus fala, você obedece, eu obedeço, e nós começamos a ver o resultado de Deus naquela situação. E dali a pouco um exército em pé, numeroso e extremo. E Deus depois continua, coloca o Espírito, aquela coisa toda, e fala para o profeta que aquilo era a casa de Israel, mas ele ia restaurar, e é aquilo que eu te falei no início, para eu não sair fora do contexto, eu estou trazendo aqui algumas verdades que podem ser aplicadas dentro do texto, mas eu não posso fugir daquilo que o texto se propõe, senão nós cometemos uma heresia. Não é isso? Então, você que me assiste, deixa Deus ordenar a tua vida, faz do jeito que Deus quer que você faça, por mais difícil que pareça. Pastor Jonas só fala isso porque o senhor não tem nada difícil na vida do Senhor. Você não sabe, você não me conhece. Eu tenho coisas que não são difíceis, não são quase que impossíveis, mas eu tenho certeza que Deus é capaz de colocar em ordem todas elas, assim como eu tenho certeza que pode também fazer na tua vida.
Pastor Jonas, desculpa que eu vou falar, mas eu não tenho vida fácil. Eu saio de casa todo dia para trabalhar, igual você. Eu não tenho vida fácil. Eu sou voluntário, eu sou pastor voluntário. Nada contra, você está me entendendo? Mas eu não tenho nada fácil. Ó, pastor Jonas tem que, suar o tupete, se quiser fazer alguma coisa. Essa programação aqui é paga, não é de graça. Ninguém paga para mim, só para você entender. Não tem nada fácil. Se eu quiser comprar alguma coisa, eu tenho que pagar. A igreja Vive em Cristo tem que pagar o aluguel ali do imóvel. Não é próprio. Não tem nada fácil. Eu não tenho certas facilidades, mas eu creio no Deus do impossível. A igreja Vive em Cristo está caminhando para 14 anos, sem um dia de aluguel atrasado, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Só para você entender. Então, nós caminhamos pela fé, crendo no poder de Deus, crendo no agir de Deus. Por isso eu digo que é possível. Por isso eu digo que para Deus nada é impossível. Ele coloca em ordem aquilo que aos nossos olhos não tem como ser ordenado. Ok? Que Deus te abençoe, Deus fale melhor pelo seu espírito, pela sua palavra ao teu coração, porque eu não consigo, mas Ele consegue. Que o Senhor te abençoe. Amém? Se quiser estar conosco, sexta-feira da Vitória às 19h30, aos domingos às 19h15, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Volte que ainda dá tempo para servir ao Senhor. Amém? Através da sua palavra, faça do jeito de Deus, não faça do teu jeito, que você vai colher fruto daquilo que Deus está falando com você. Ok? Rua Carlos Alberto Browne, número 29, final da Rua Monte Líbano, começando a subir para o bairro das Brownes. Você localiza ali a Igreja Vive em Cristo. Venha fazer parte de uma de nossas reuniões para a gente orar junto, buscar a presença de Deus junto e sermos abençoados juntos. Amém? Muito obrigado pela tua audiência. Oremos, Pai. Muito obrigado por mais uma edição dessa programação. Nessa hora eu te peço, Deus, a tua mão maravilhosa, bendita e gloriosa sobre cada telespectador da Nova TV, do Canal 14. Senhor, venha abençoar, Senhor, a todos aqueles que nessa hora precisam, Senhor, de uma resposta, de uma saída, de algo que só o Senhor pode fazer sobre as suas vidas, mas nós cremos que o Senhor pode fazer sobre as nossas vidas. Por isso invocamos o teu nome, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, pelas autoridades constituídas, te pedimos pelo Brasil, te pedimos, ó Deus, por Nova Friburgo, pelo Rio de Janeiro, te pedimos pela tua igreja, pelo teu povo, que o Senhor venha abençoar a cada dia, poderosamente nós te agradecemos, ó Deus, e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Muito bem, meu muito obrigado. Pastor Jonas Sérvio vai ficando por aqui. Até uma outra oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. Fique na paz e que Deus te abençoe.